nosso maior exemplo de missionário, de plantador de igreja, é o próprio Cristo. Né? Ele veio do Pai. Né? E assim, não existe custo maior do que esse. Né? Do que ter deixado o Pai, a presença do Pai, né? A glória, né? E vir para o nosso meio. Para o nosso meio. Para pecadores como nós, né? Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, assim... e agora Ele está nos chamando a fazer o mesmo. Isso é ser cristão. Né? Então, é um ato de obediência, não é um ato de escolha. Né? Jesus escolheu obedecer o Pai. Né? Ele fez o que fez por amor ao Pai. Né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Perfeito. Então, se Ele foi, eu devo ir. É só isso. Né? E a promessa daquele que vai, de Mateus 28, 19 ao 20, é de que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, ou seja, não existe melhor lugar do que a vontade de Deus. Eu lembro quando eu fui para São Paulo, esse era o questionamento de todo mundo. Mas, cara, você vai sair de Itajaí para São Paulo? Cara, é muito perigoso, é muito violento, é um desafio muito grande. Tá? Cara, é a vontade de Deus. O melhor lugar para mim é onde Deus quer que eu esteja. Se eu continuasse em Itajaí, não era o que Deus queria. Por mais que fosse o mais confortável, né? Assim, o mais confortável. Então, isso é muito importante, né? É entender o custo de obedecer a Jesus. Perfeito. O custo. Porque como implantador a gente sente isso. Você está plantando uma igreja que você sabe que você não vai ficar lá para sempre. Então, você ama pessoas que você vai ter que deixar para trás, amigos que você vai ter que deixar para trás. Isso ninguém sabe, entendeu? Ninguém vai olhar e falar... Cara, você está aqui cuidando, discipulando gente, amando pessoas, construindo, vendo tudo. Você pensando assim, daqui a pouco eu vou embora. Entendeu? A solidão, a dor, o desapego. Tipo, até quando eu posso me apegar a essa pessoa? Porque eu posso ir embora a qualquer hora. Né? E eu preciso mesmo assim ainda ser humano e ter amizades. Então, essas são as dores de qualquer um. Então, isso é muito importante porque a amizade ela tem como fundamento o propósito de Deus. É por isso que Deus une pessoas, não só porque elas se gostam, né? Então, isso é amigo, né? É tirar o romantismo da amizade, né? Você entender o que Deus quer, né? Porque o propósito, a missão é maior. Então, hoje vocês estão aqui, mas e se Deus mudar os planos? E se Deus me chamar para ir? E aí? Né? É o princípio de Lucas 14, né? Nós não podemos amar pai e mãe, esposa, marido, filhos ou filhas mais do que a Jesus, né? Ou a própria vida mais do que a mim. Esse não pode ser meu discípulo. Então Jesus já deixou tudo muito claro para nós, né? E a única promessa que ele nos deu, né, para aquele que obedece é estar conosco. Amém. Então, e no fim é tudo que a gente precisa, né? Tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa.